Nós louvamos a Deus de podermos estar mais uma vez na casa do nosso Pai. Estarmos aqui para render graças a este Deus maravilhoso, a esse Deus que conhece todas as coisas, e esse Deus que governa todas as coisas, esse Deus que tem todo o poder e toda a autoridade e toda a glória. Esta é a razão de estarmos aqui. Não temos outro motivo de estarmos na casa de Deus a não ser por causa deste grande Deus. Nós vamos continuar com a nossa sequência, que nós estamos expondo o livro de Apocalipse, e hoje nós vamos entrar no capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Apocalipse, nós falamos o capítulo 13, encerramos o 13 semana passada, e hoje adentraremos no capítulo de número 14. É o livro mais fácil de achar, né, irmãos? Sai no último, né, irmã Esther? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. São 20 versículos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Interessante, né? Que nós lemos, o irmão Edson acabou de ler os Salmos 48, né? Sobre as bênçãos do monte Sião, representando o céu. Aqui na Bíblia, na ACF, é o Cordeiro e seus remidos sobre o monte Sião, né? Vamos lá. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Vamos lá, versículo 6 novamente. Me perdi. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos,
aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, nós te damos graças pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nós queremos glorificar o teu nome de podermos estar aqui nesta noite, onde deixamos os nossos lares, as nossas casas, para estarmos na casa do Senhor. Glorificamos o teu nome pelos louvores que a ti já foi entoado. Glorificamos o teu nome pelas orações que a ti já foram feitas. Glorificamos, ó Senhor, o teu nome pelas ofertas que já foram a ti oferecidas. E principalmente, ó Deus, glorificamos pela nossa vida que ofertamos ao Senhor por causa da morte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, fala conosco nesta noite, pelo Espírito do Senhor, através da sua palavra, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado nas nossas vidas, que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado, Senhor, no nosso meio, que o Senhor seja magnificado por tudo, ó Pai. Nós queremos pedir a tua presença, a sua graça, a sua glória, a sua virtude em nosso meio, em nossos corações, nas nossas vidas. Em tudo nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A glória dos santos e o juízo dos ímpios é o tema dessa mensagem. A glória dos santos e o juízo dos ímpios. Semana passada, nós aprendemos aqui, para nós recapitularmos, sobre as duas grandes bestas. A besta que subia, ou que subiu do mar, que ela remete para a pessoa do anticristo, e nós vimos a besta que subia da terra, o que subiu da terra, que remete nessa simbologia para a pessoa do falso profeta, no capítulo 13. Nós vimos ali como que eles atormentam os moradores da terra. Eles levam os moradores da terra, principalmente o falso profeta, ele leva os moradores da terra a adorarem a primeira besta, ou seja, aquela besta que sobe do mar. E o falso profeta, então, ele tem essa incumbência, essa é a sua função, de levar a humanidade, os homens, a adorarem a besta e também como ao dragão. E ele, por si só também, pelo seu feito, pelo seu trabalho, a segunda besta, que é o falso profeta, ele também não deixa de ser adorado, ovacionado pelo seu grande feito. Nós tudo isso vemos que são acontecimentos que virão sobre a terra. São coisas que foram registradas no Apocalipse, vista por João, e que está para acontecer na terra. Nenhum desses fatos ainda aconteceram. Nós sabemos que tudo isso vai acontecer segundo a nossa visão
escatológica é pré-milenista, pré-tribulacionista. Nós entendemos que isso ainda não aconteceu, está para acontecer após o arrebatamento da igreja. Mas isso tudo são feitos que vão acontecer na terra. São duas pessoas, não são organizações. O anticristo é um ser humano, é uma pessoa, e o falso profeta é uma pessoa também. Não são organizações de maneira alguma, são pessoas, porque são cheias de pronomes que remetem para pessoas que vão ser cheias do poder do diabo para fazer os feitos aqui na terra. E a intenção é desvirtuar a atenção do ser humano para Deus, mas para o dragão, que é o diabo, isso tudo com uma ação de Satanás. E quando nós voltamos então agora, quando nós então pulamos para o capítulo 14, nós vamos entender, como eu já falei em algumas outras passagens que eu já falei, que o Apocalipse, às vezes ele fala uma coisa lá no futuro e mostra algo também lá no passado. Isso nós vamos ver aqui também dentro do capítulo 14. Vamos perceber como que às vezes é repetitivo, mas de uma forma totalmente diferente. João então, ele sai agora da terra, da besta e do falso profeta. Ele volta agora novamente ao seu olhar para o céu. Ele olha para o céu. Então, no versículo de número 1, nós vamos ver aqui o cântico dos 144.000 no Monte Sião, que nós vamos ver do versículo 1 ao versículo de número 5. O cântico dos 144.000 no Monte Sião, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver que no versículo 1, o Cordeiro, ele apresenta, e junto aos 144.000, no versículo de número 1, João diz, e olhei, ele fala, e olhei, e eis que estava o Cordeiro. Observe sempre que o Cordeiro está com letra maiúscula, remetendo, obviamente, para a pessoa do Senhor Jesus. Ele diz, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Vejamos, irmãos, que João, ele diz, olhei, enquanto a besta, ela está com o seu pé na terra, a outra besta, ela está com o seu pé nas águas, elas estão fazendo o trabalho delas aqui na terra. João agora remete o seu olhar para o céu. Ele deixa de ver a visão na terra, ele passa agora novamente a olhar para o céu. Ele fala, olhei. E o que ele olha? E o que ele vê? Ele vê então o Cordeiro de Deus, junto com 144.000. Os 144.000, nós já falamos dos 144.000 no capítulo de número 7, onde eles são selados com a graça de Deus. Deus seleciona, são 144.000, e eles são selados. E ele diz aqui no versículo de número 1, eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Esse monte Sião aqui, ele obviamente que é o céu, porque o Cordeiro está no céu. Os 144.000 já passaram como mártires na terra. Eles já passaram como mártires na terra lá no capítulo de número 7, eles foram mortos por amor a Jesus, por amor a Deus, eles não aceitaram a marca da besta, mas os 144.000, eles foram selados com o poder de Deus. Deus selecionou estes 144.000 para que eles fossem fazer a obra de Deus na terra. Então eles vão como mártires. Agora eles estão aqui no céu, os 144.000. Interessante que este céu, quando nós falamos de Sião, e como nós lemos aqui no capítulo 48 dos Salmos, como o irmão Edson leu, nós vemos que todas as vezes que fala de Sião, é uma analogia, uma metáfora, a palavra Sião, que remete para Sião, que é Jerusalém, a cidade de Israel terrena, porém temos também a Sião, que é celestial. Nós temos duas Sião,
uma tipologia, obviamente. A Sião da terra, que remete para Jerusalém, a cidade de Israel, e nós temos também a Sião celestial. Nesse caso aqui, aponta para o céu, Sião, o céu, aonde está o Senhor Jesus, aonde está o Cordeiro. Ele está ali para ser adorado por aqueles 144 mil que foram mortos por amor à palavra e foram para o céu. Interessante que o salmista, no capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte, o próprio Jesus falando, Deus falando, eu, porém, ungi o meu rei, e sobre o meu santo monte de Sião. Deus se referindo à pessoa de Jesus, e o salmista profetizando acerca de Jesus, nos Salmos, no capítulo 2, no versículo 6. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, ele também fala algo semelhante. Ele diz, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. É para lá que a igreja vai. Nós vamos para o monte Sião. A igreja está caminhando para o céu, para o monte Sião, aonde o Sião que representa o céu, para onde foram os 144 mil. Interessante que o versículo diz o seguinte, e com eles 144 mil, que em suas testas tinham o quê? Escrito o nome de seu pai. Esses 144 mil estava escrito nas suas testas o nome do pai. E em outras versões diz o nome do Pai e também o nome do Filho, o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Eles têm na testas, irmãos, a marca do Pai. É um contraste muito grande com os seguidores da besta. Enquanto a besta vai marcar aqueles que são dele com o selo da besta, aqueles que adoram a besta, que adoram o dragão, os 144 mil são marcados com o selo do Pai e com o selo do Filho. Por isso eles estão no céu. É um contraste muito grande, e este selo de Deus na nossa vida, irmãos, é a garantia que nós temos do povo de Deus, aonde nós seremos levados para a glória. Qual é o selo que está sobre a igreja hoje? É o Espírito Santo. Qual é o selo que está na vida dos cristãos hoje? É o Espírito de Deus. É o Espírito que nos faz ser mais santos, ser diferente, ser um povo totalmente diferenciado do mundo, dos ímpios. É este selo do Espírito Santo. Então esta é a garantia também que um dia nós estaremos diante de Deus, diante do Cordeiro, glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor. Vejamos então aqui no versículo 1, João vê então este Cordeiro no monte Sião. Vamos agora para o versículo de número 2 e de número 3. O que João vê? João vê os dois. João vê no versículo 2, João vê eles cantando, vê eles louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Versículo de número 2, e ouvir uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvir uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Versículo 3, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles estavam diante do Cordeiro louvando, já tinham passado pela grande tribulação, já tinham enfrentado a besta, já tinham enfrentado o anticristo, já tinham enfrentado todas as tribulações desta terra. Agora eles são dignos de estar diante do Cordeiro, eles são dignos de estar diante do Senhor e louvando. Interessante que no versículo 2 diz, João fala, e ouvir uma voz do céu, como a voz de muitas águas, um estrondo. João ouviu um estrondo, uma voz gloriosa, uma voz poderosa, e nós não sabemos o que essa voz disse, o que essa voz falou. Ele diz, e como a voz de um grande trovão. Quem é que pode falar com uma voz como um grande trovão? Quem é que tem uma voz como de muitas águas? Somente o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele estronda no céu como a voz de muitas águas, ele estronda no céu como a voz de um grande trovão, e de repente os 144 mil começam a exaltar o nome do Cordeiro, começam a enaltecer o nome do Cordeiro, tocando as suas harpas, louvando o nome do Senhor. Eu acredito que não só os 144 mil, mas
com milhões e milhões, miríades de anjos diante do trono, diante da sua santidade, diante da sua glória, louvando, enaltecendo, rendendo glórias e graças ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Interessante, é muito profundo o que nós vemos, irmãos. O céu, o que nos espera no céu, o que o mundo não crê, o que o mundo não acredita. Aqui não tem mais tribulação, deixaram todas as angústias para trás, todos os problemas da vida, todas as lutas, as perseguições. Eles não aceitaram a marca da besta, eles rejeitaram a marca da besta, eles rejeitaram a adoração do anticristo, não aceitaram, eles preferiram morrer por amor a Jesus, por amor a Deus. Agora estão no céu, esses 144 mil, enfrentaram tudo por amor a Jesus. Aí é que está o segredo, irmãos, da igreja. Hoje, às vezes o mundo, obviamente que não nos compreende, não entende, e acham, que muitas das vezes estamos até perdendo tempo, que nós estamos passando tempo na casa de Deus, a nossa vida que é doada na igreja, a favor da igreja, a favor dos irmãos, mas nós sabemos que a nossa salvação, ela custou preço de sangue, e esse louvor que os irmãos fizeram aqui nesta noite, a simplicidade deste louvor aqui, o mundo não sabe, critica, e não sabe a grandeza deste louvor, quando ele chega diante de Deus, e diante da sua glória, e diante da sua majestade. Ele não só recebe os 144 mil lá no céu, mas como ele recebe o louvor e a adoração, a glorificação dos cristãos, nos quatro cantos da terra, que é um ensaio aqui, para quando adentrar os céus, e lá eternamente está louvando o grande Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Interessante que eles estão em pé cantando. Imagine, irmãos, quase ao fim daqueles que aceitaram a marca da besta. Aqui está o fim daqueles que aceitaram a marca do Deus Todo-Poderoso. Veja no versículo de número 3, diz o seguinte: eles cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. Esses animais são criaturas, são anjos, São anjos, que a Bíblia aqui fala de animais, são seres angelicais diferenciados, e esses anciãos nós já falamos que representa aqui a sua totalidade do Antigo e do Novo Testamento, que eles assistem diante de Deus, as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Novo Testamento são representados por esses anciãos. Aí fala, ninguém podia aprender aquele cântico, ninguém, somente os 144 mil que foram comprados da terra, ninguém tinha a capacidade. Imagine que louvor é esse, irmãos. Quem fez essa letra, quem fez esse louvor, é um louvor diferente, cântico novo, ou seja, é um cântico de vitória, é um cântico de glória. No céu vamos cantar um cântico novo, um cântico inspirado pelo Espírito Santo, um cântico talvez regido por talvez um ser lá no céu, um anjo que Deus determinou, designou para fazerem letras maravilhosas, cânticos novos, que quando nós adentrarmos o céu, nós vamos cantar um cântico novo. Não é os cânticos que vocês estão acostumados a cantar, mas é o cântico da vitória, o cântico da glória, o cântico da exaltação, de enaltecer o grande Deus. E somente eles tinham a capacidade para aprender, somente eles cantavam diante do trono, diante da santidade e diante da glória de Deus.
Vejamos então que o texto continua, e João vendo, agora ele parte para os versículos 4 e versículo 5. Eles diz, esses 144 mil, eles tinham um caráter ilibado, não tinham manchas na vida deles. Vamos lá, versículo de número 4 e 5. Estes, ou seja, os 144 mil, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora o versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são que irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quando o texto diz, irmãos, que lá no céu não vai entrar pecado, não é nada que contamine o céu, porque não vai mesmo, só os que são remidos pelo sangue de Jesus, só aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. Aqui está os 144 mil, só que está dizendo aqui, estes são os que não estão contaminados com mulheres, mas os que são virgens, é porque eles não se casaram, não que seja pecado casar, porque nós sabemos que não é pecado, né? Foge do contexto, então essa não é a ideia. A ideia aqui é que eles não haviam se casados, eles eram virgens, eles não haviam se casado e eram virgens, nesse sentido, e também tem um sentido da colocação da contaminação espiritual. Eles são 144 mil que não se contaminaram com as ideias do anticristo, do falso profeta. Então eles entram, eles não foram contaminados, são virgens, e são puros de coração, e são realmente literais. Nós entendemos a literalidade aqui, que são 144 mil judeus escolhidos por Deus para espalhar o evangelho nesse período da grande tribulação que haverá sobre a terra. Então, eles não só são 144 mil, mas eles também representam todos os cristãos que foram salvos em todas as épocas, representado por estes 144 mil. Eles não se curvaram diante da imagem da besta. Então o que acontece? Eles seguiam o Cordeiro para onde que o Cordeiro ia. Eles foram comprados para Deus e para o Cordeiro. A Bíblia diz, irmãos, que nunca falaram uma mentira e foram irrepreensíveis diante de Deus. Na sua boca não se achou engano. Lembra que o texto fala também sobre a vida do Senhor Jesus? A Bíblia fala que na boca do Senhor Jesus não houve engano, não saiu engano da boca do Senhor Jesus. E essa é uma característica de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, na sua boca não sai engano, não sai mentira, não sai coisa que desabona o próximo, ou o irmão, ou a irmã, não sai nada que fere aqueles que são nossos semelhantes, não, de maneira alguma. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, é aquele que está sempre submisso a Deus, com a sua língua, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com suas mãos, com seus pés, aonde quer que ele esteja, não só na igreja, mas no trabalho, na rua, com os vizinhos, quando estiver diante das redes sociais, sozinho num quarto trancado, o olho dele pertence ao Senhor, ele não se contamina. Os seus ouvidos não ouvem bobagem, besteira, porque os seus ouvidos é somente para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Os seus pés não é levado para derramar sangue de maneira alguma, é para proclamar o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Esses são irrepreensíveis diante de Deus, são virgens, não se contaminaram com o mundo. É assim que Jesus quer a sua igreja, uma igreja ilibada, santa, pura e ataviada ao seu marido, o Senhor Jesus. Então eles tinham um caráter ilibado, eles seguiam o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro iam. Eles estavam juntos com o Senhor Jesus, eles foram comprados pelo sangue de Cristo, ali estavam diante de Deus, ali estavam eles dignos de adorarem ao Senhor, de glorificarem a Deus. E somente aqueles que não vivem pecado, somente aqueles que não vivem pecando, né, por livre e espontânea vontade, é que vão realmente entrar no céu. Não há outra mensagem, não há outra palavra, é sem a santificação. O texto diz, ninguém verá o Senhor.
Por isso que vem a pressão psicológica, a pressão espiritual, a pressão física, a pressão deste mundo sobre nós, que quer nos comprimir. Por isso que o texto diz, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, nós devemos olhar para a cruz, olhar para Jesus, nós não vamos cair. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar força, Deus vai te capacitar. Quando você olha para a cruz, olhando para Jesus, o nosso Cristo crucificado, o nosso Cristo ensanguentado, que foi rejeitado neste mundo, que foi humilhado nessa terra, vamos seguir os passos do nosso Mestre, sofrendo, mas aguardando a sua vinda, sofrendo, mas obedecendo a sua palavra, sendo irrepreensível em tudo, para entrar às mansões celestiais. É assim que nós vamos entrar, irmãos, pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que as pressões estão aí, irmãos, e muitos estão sucumbindo. Por isso que muitos estão se entregando, muitos estão se deixando se levar por este mundo colorido, fantasioso, que Satanás apresenta. Satanás é uma serpente sinuosa, muito colorida, muito linda, que ele se apresenta, e ele é o rei deste mundo, ele é o príncipe deste mundo. Jesus, antes de ser levado para o matadouro, quando subiram para Jesus, ele estava orando, ele levanta com seus discípulos, ele fala: eia, levantamos, saiamos daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima. E Jesus disse: ele não tem parte comigo. A igreja não tem parte com o príncipe deste mundo. Ele vem para seduzir nós, irmãos, e vem para enganar nós. Mas nós devemos e temos que ter um caráter ilibado, uma vida santificada em Cristo Jesus. Nós vimos aqui o cântico dos 144.000, do versículo 1 ao versículo 6. Agora nós vamos ver, irmãos, que vemos como que o Apocalipse agora, a mensagem de João agora, ele dá uma mudada, né? Ele vai mudar agora, do versículo 6 agora, ao versículo de número 13, nós vamos ver as mensagens dos anjos. Como que os anjos vão trazer a mensagem para o povo de Deus. Vamos ver aqui, a mensagem dos anjos do versículo 6 ao versículo 13. Nós vamos ver o versículo 6 e 7, a primeira mensagem: é chegada a hora do juízo, temei a Deus. Versículo de número 6 e número 7. A mensagem é chegada a hora do juízo, temei a Deus. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os anjos, eles não foram chamados para pregar. A igreja, os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que foram designados para pregar. Anjo não foi chamado para pregar. Mas o que nós entendemos aqui é que esse evangelho eterno, essa palavra que eles estão pregando aqui, esses anjos, é um anúncio. Ele está trazendo uma mensagem, ele está anunciando, né? Então a mensagem é chamando os homens a temerem a Deus e não a besta. Porque os anjos, ele desce aqui, olha só, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Nesse momento, o anticristo está fazendo um movimento na terra. O falso profeta está também fazendo um grande movimento na terra. Eles estão levando os homens a adorarem o dragão, a adorarem a besta, e essa é a sua intenção. O anjo, então, ele desce com a mensagem de juízo, com a mensagem que os homens devem temer a Deus, e não devem respeitar o anticristo, não deve ouvir a voz do falso profeta, mas deve ouvir a voz de Deus. Essa é a mensagem, né? Eles lembram que Deus é o Criador. Ele fala: Deus é o Criador, ou seja, Deus é o sustentador.
Eles então começam a proclamar. Eles proclamam sobre os 4 cantos da terra, a toda nação, a toda tribo, a toda língua e todo o povo, dizendo a sua voz, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, o que é que esses anjos estão proclamando? Olha, o juízo final se aproxima. O juízo final está chegando, eles estão anunciando de que maneira, irmãos, como nós vimos lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 8, vemos que a natureza fala com os seres humanos, a natureza tem proclamado a vinda do Senhor, através das tempestades, dos raios, dos acontecimentos, as coisas, é uma forma de se proclamar o Evangelho, e Deus usa da maneira como Ele quer. Anjos anunciaram a morte de Jesus, anjos anunciaram a ressurreição de Jesus, anjos anunciaram que Jesus voltaria, que Ele iria e que Ele voltaria. Não há escândalo algum entender que os anjos, eles vão anunciar e proclamar aqui sobre todos os povos da terra o juízo de Deus. Interessante que enquanto esses anjos viram 144 mil sendo glorificados no céu, eles agora proclamam sobre a terra que o juízo virá, que todos os homens da terra, tribo, língua e nação, devem se despertar, devem voltar o coração para o Criador, porque virá o juízo de Deus, a hora do juízo se aproxima. Aí ele fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, aquele que tem poder no céu, aquele que tem o poder na terra, aquele que tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, ele é digno de adoração, e não o anticristo, e não essa besta que foi feita uma imagem para ela ser adorada. Esse é o anúncio, esse é o evangelho eterno que o anjo está pregando aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória. Essa é a grande mensagem. O juízo se aproxima, o juízo de Deus está se aproximando, e esse anjo então está aqui anunciando. Entra então em cena o segundo anjo. Vejamos aqui o segundo anjo no versículo de número 8. O segundo anjo diz, no versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Esse anjo, irmãos, ele prenuncia a queda da grande cidade em Apocalipse capítulo 18, no versículos de número 2 e versículo de número 3. Ele está proclamando, ele está fazendo tipo uma profecia que a grande Babilônia está para cair. Ele anuncia no capítulo 18, versículo 2 e 3, diz o seguinte, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, ou seja, da Babilônia, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância e com as suas delícias. Nós sabemos, quando nós já lemos alguns artigos sobre a Babilônia, o próprio Pedro ele fala sobre a Babilônia eleita. Quando fala lá em Babel, nós vemos que a grande torre de Babel é dali que se sai a palavra Babilônia, né? E a Babilônia aqui, o que ela significa? Ela significa todo o sistema do mundo governado pelo anticristo. Não é uma cidade em si, mas é o sistema. Toda a organização política, toda a organização econômica, religiosa, que é controlada pelo anticristo. Então, ele fala, caiu a grande Babilônia, ou seja, o juízo de Deus veio, o juiz vindo a grande Babilônia cair todo esse sistema. Quando nós vimos hoje aqui as grandes organizações, os governos, que estão voltados para esse sistema religioso, esse sistema político, esse sistema que nós estamos vendo, irmãos, ele está
remetendo para esse grande dia, esse grande acontecimento. É a grande Babilônia, é a mãe das prostituições, que vamos ver aqui um pouquinho mais na frente. Então é uma metáfora, ela é vista também como uma grande meretriz. No capítulo de número 17, no versículo 5, diz o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a grande meretriz, é ela que faz os governos, é ela que faz toda a humanidade, todos os homens da terra se prostituírem com os reis da terra, com as suas prostituições, ou seja, o seu comércio, a sua organização comercial, a sua organização religiosa, é todo o sistema que que está sob o poderio do anticristo. Então aqui o anjo anuncia que cai a grande Babilônia. Esse sistema do homem vai cair, irmãos. O sistema do anticristo vai cair. O sistema que está nas mãos dos grandes reis, dos grandes presidentes, das nações ímpias que não servem a Deus, dos homens que têm o poder, todo esse sistema jurista, né? Todo o sistema religioso, político, ele vai cair, porque ele está debaixo da autoridade do dragão, debaixo da autoridade do anticristo, e vai cair. Vejamos então que aparece outro anjo no cenário. Ali caiu a grande Babilônia, no versículo de número 8, ele anuncia. Agora, nos versículos 9 ao versículo 11, nós vemos aqui que o anjo, ele entra com uma outra mensagem sobre escapem do juízo. Eles estão anunciando, agora entra outro anjo no cenário, dizendo, olha, escapem do juízo. Versículo 9, e seguiu-os terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém, vejam, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está, os anjos continuam falando, escapem do juízo de Deus. A mensagem é, parem de seguir a besta, parem de ouvir a voz do falso profeta. Esta é a mensagem. E porque a humanidade vai estar nessa situação, haverá os anjos proclamando dessa maneira. E ele diz aqui, se alguém adorar, se alguém insiste a adorar, no grego, na verdade, significa, insiste a adorar, indica que há uma oportunidade de arrependimento. As pessoas podem se arrepender e podem voltar o coração para Deus. Mas eles não vão querer fazer isso, ainda que Deus está levando anjos a proclamarem o evangelho eterno. Ele fala, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, olha, irmãos, como que Deus adverte, como que Deus fala. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que não teve oportunidade, de maneira alguma. Então os anjos estão dizendo, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou. Ou seja, o vinho da ira de Deus não foi misturado, é a ira de Deus. No cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. O que o anjo está falando? Ele está anunciando que haverá o juízo final. E aqueles que não ouvem a sua voz, e aqueles que não obedecem a sua voz, vai cair no juízo final, vai ser julgado por Deus, porque não quiseram receber a palavra de Deus. É isso que o anjo está dizendo aqui. Ele fala, o cálice da ira de Deus será atormentado com fogo e enxofre. Lembra da parábola que Jesus falou? Os da sua direita são aqueles que vai ser colocado à sua direita, os da esquerda são como palha que vai ser queimado. O próprio Jesus falou isso. Então é o cálice da ira de Deus, que para aqueles que insistirem em adorar a besta, será fogo e enxofre, né? Ele anuncia que o juízo final se aproxima.
é assim que Deus alerta a humanidade através da sua palavra. Em todo tempo, em todo lugar, o evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, porque aqui é a única maneira de nós se salvarmos, é obedecendo o evangelho de Jesus Cristo, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. O tormento, irmãos, que virá sobre a população, sobre os homens, vai ser muito grande. A desgraça que virá sobre a humanidade será muito grande. Eles não acreditam, eles não pensam, eles não refletem sobre isso, eles não querem levar a vida cristã que nós levamos, que a igreja leva, de maneira alguma eles não querem. Mas aqui está o juízo de Deus, anjos anunciando o juízo de Deus. Ele é bem categórico, esse anjo, ele fala no versículo 11, e a fumaça do seu tormento. Que fumaça do seu tormento? A fumaça do fogo, do inferno, né? Sobe para todo sempre. Para todo sempre é o que? Eternamente, nunca mais vai cessar. Ele fala, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. E ele é bem categórico, ele é bem expressivo, ele fala, para os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, o anjo está alertando, fujam dessa adoração maligna da besta, do anticristo, do falso profeta. É o anjo anunciando o juízo. Escapem do juízo de Deus, e o único escape é a pessoa do Senhor Jesus, é voltar o coração para o próprio Deus, para as Escrituras, para uma verdadeira adoração, sem a qual ninguém vai ser salvo, ninguém alcança salvação fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. Aí no versículo 12 e versículo 13, apresentamos aqui então a paciência dos santos. A nossa vida está na paciência dos santos, versículo 12 e versículo número 13. E João diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados, ou seja, serão felizes, né, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. A Bíblia, irmãos, ela é enfática sobre esse maravilhoso fruto do Espírito, constantemente falando sobre a paciência. Há 2 semanas atrás nós ouvimos uma mensagem sobre a paciência, e a Bíblia fala muito sobre a paciência. Em Romanos 12:12 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz. Aí ele fala paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. O fruto do Espírito, a paciência, ele está inserido aqui. Em Salmos 37, no versículo 7, da parte A, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Porque, irmãos, vêm as tempestades, vêm as tribulações, vêm os furacões, chuvas fortes, né? Vêm animais para querer destruir a nossa fé, a força satânica, diabólica. É necessário paciência. Temos que ter a paciência, esperar com paciência no Senhor, como disse o salmista, né? Então, aqui é um contraste muito grande. Qual é o contraste muito grande? É daqueles que seguem a besta e daqueles que esperam no Senhor. Enquanto o mundo prefere receber a besta, o sinal da besta, a igreja de Jesus espera com paciência. Não há descanso, irmão, para perverso, não há descanso para os ímpios, não há descanso para os ímpios não vão descansar. Tanto que é a glória dos santos e o juízo sobre os ímpios. Aqui está a diferença no capítulo 14. Olha os santos, olha os santos que eles estão glorificando a Deus, e olha como o juízo vem sobre eles aqui no versículo de 6 ao versículo de número 13. Aqui está o juízo que vem sobre eles. Então, o que vale a pena? Rejeitar este mundo, rejeitar as ofertas deste mundo, do pecado, que tão de perto nos rodeia, né? Que tão de perto nos assedia, que tão de perto está nos correndo
para o nosso lado, mas é necessário o quê? Paciência. Paciência na tribulação, nas angústias, nas provações, nas dificuldades. E como que vamos alcançar essa paciência? Não adianta nós entrarmos por meio da carne, no meio do nervosismo, de querer atacar, ou de querer fazer qualquer coisa com a nossa força. Temos que ficar quieto onde Deus nos colocou, a posição que Deus nos colocou. Aonde Deus orientou o nosso coração, devemos entender essas coisas ali e ficar quietinho esperando no Senhor, na santidade, na pureza, na oração, observando as Escrituras, porque aqui está a paciência dos santos. Ele diz aqui, aqui está a paciência dos santos. É um contraste em relação ao versículo de número 11. Ele faz um contraste em relação ao versículo 11 aqui. Ele fala, aqui está, ou seja, no versículo 12, a paciência dos santos, em contraste com o versículo de número 11. Aqui estão os que guardam os mandamentos. Que mandamentos são esses? A palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser guardada, ela precisa ser observada. E a fé em Jesus, guardar os mandamentos e a fé em Jesus é a sua fé. É a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus, é que vai te guardar de todas essas atrocidades que virá sobre a terra, de toda essa perturbação maligna, irmãos. É a nossa fé, é a nossa comunhão. Você tem tribulação, você passa por lutas, por grandes provações, grandes tentações que vêm sobre você, mas você tem fé, e Jesus te deu essa fé. O Espírito germinou essa fé em você, através do Filho dele na cruz do Calvário. E é isso que vai te guardar, é isso que vai te abençoar, te fortalecer. Aí ele fala aqui, e ouviu uma voz do céu houve uma voz. Essa voz é de quem? De Deus, e dizia, bem-aventurados, serão felizes. Ele fala, serão felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quantos irmãos estão morrendo no Senhor? Quantos neste momento já partiram no Senhor? Que alegria, que felicidade. Essa semana minha esposa estava falando sobre a questão da mãe dela. Eu falei, na eternidade nós vamos ver a sua mãe, vamos ver o seu pai. Eu quero ver a minha mãe na eternidade. Amigos que já morreram, pastores que já foram, amigos que eu conheci que já partiram no Senhor, os que já morreram no Senhor, acabou a carreira, guardaram a fé, alcançaram a coroa da glória, a coroa da salvação, Porque não adianta nós ficarmos atribulados com esta vida, com essa terra, querendo afobado, querendo fazer, querendo ir para frente, não adianta. No final, irmãos, não tem, a solução é Cristo, a solução é Jesus. Os homens todos estão desesperados, angustiados, chegando no final, todos vão para o buraco, não adianta, vão todos para o buraco. Todos morrem, todos padecem, todos sofrem, por causa às vezes de comer melhor, beber melhor, porque ele às vezes se entrega, se vende, é corrupto, se vende o evangelho, se vende a alma ao diabo, vende a alma a este mundo, se entrega a Satanás. Mas o texto não diz isso. O texto diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor, os que esperam no Senhor, esses são vitoriosos. Sim, diz o Espírito, o Espírito Santo está falando, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Você está cansada, você está trabalhando, sim, você vai descansar dos seus trabalhos que você fez para o Senhor, aquilo que você serve. Quantos anos você serve a Deus? Quantos anos você se dedica ao Senhor? Você um dia vai descansar das suas obras. Tem um momento de Deus, tem a hora de Deus, a hora que Deus vai nos recolher, vai nos levar para o encontro dele nos ares, no céu, para estarmos com 144 mil, com os anjos louvando ao Senhor. Esse dia vai chegar, espere mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Ele encerra, João encerra então do versículo 14 ao versículo 20, o tempo da colheita. Chegou o tempo de ceifar, irmãos. Veja aqui que está a ceifa do grande Deus. Vejamos do versículo 14 ao versículo 20. Nós vamos ver a colheita de grãos. A colheita de grãos do versículo 14 ao 16. Versículo 14, ele diz, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. 16,
e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Agora João vê o que? Um semelhante ao Filho do Homem. No versículo 16, no 14 ele diz, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é semelhante ao Filho do Homem aqui? Ele tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ele está voltando agora. Veja que ele está sentado sobre uma nuvem. Ele está voltando para ceifar. Ele vem ceifar primeiro os grãos. Ele vem ceifar aqueles que estão maduros, preparados, com a coroa de ouro na sua cabeça e com a foice na mão, para ceifar. Cristo virá então para julgar a humanidade. Aqui está o relato bíblico. Interessante que aqui João já vê o relato de Jesus voltando, e lá no capítulo do capítulo 19, nós vamos também ver Jesus voltando no cavalo branco. Ele mostra que Jesus sobre a nuvem, e no capítulo 19, depois nós vamos ver lá na frente, quando Jesus volta no cavalo, juntamente com a sua igreja e com todos os santos. E João já está antecipando aqui, para os irmãos ver como que Apocalipse, muitas das vezes, é até complexo, se não tiver um entendimento aqui. Veja que lá no capítulo 19 Jesus volta, mas João já antecipa que ele vai voltar. Ele está sentado na nuvem com uma foice aguda para ceifar a terra que já está madura, os campos que já estão maduros para a ceifa. E ele virá, ou seja, os grãos da grande ceifa, pois está maduro para a colheita, tanto para a salvação como para o juízo. Ele vem ceifar os que são dele, e vai ceifar também os que não são dele, e vai separar uns dos outros. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 37 a 43, Jesus cita uma parábola, ele diz: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Jesus falando, irmãos, ele diz: mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão de seu reino, ou seja, na terra, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, ou seja, os que pecam, os que vivem pecando. Aí ele fala: e lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, os 144 mil e todos aqueles que estão em Cristo Jesus, como a igreja, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está a grande colheita de grãos, em que Jesus virá nas nuvens do céu. E no versículo 17 ao versículo 20, encerrando aqui, nós vamos ver agora a colheita da uva, a grande colheita da uva. Aqui está o juízo de Deus. Essa parte agora da colheita da uva, ela faz parte da mesma sequência da colheita de grãos. A Bíblia fez uma separação aqui, João fez uma separação da colheita de grãos, de 14, 16, agora ele colhe as uvas, ele vindima, a vindima. Vamos ver então o versículo 17, fala: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, da uva, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui ele fica um pouco mais complexo, quando ele vai ceifar as uvas, mas é um outro anjo que é designado, e também essas uvas estão maduras. Esse outro anjo citado pode estar relacionado ao poder do fogo, pode ser o anjo do Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 5, também, quando fala aqui que eles foram lançados sobre o fogo.
que o versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 18. Saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz. Esse anjo aqui, possivelmente, é aquele anjo também, que terá o poder de lançar os ímpios no fogo e salvar os servos de Deus. Talvez aqui ele vai separar o joio e a palha, queimando no fogo. Esses anjos são anjos que têm autoridade de Deus para fazer tal coisa. É interessante que o lagar da ira de Deus sempre foi uma forma dos trabalhadores, né? Aqui tem uma metáfora, na verdade. Ou seja, os trabalhadores pisavam as uvas com os pés descalços, fazendo que o suco, ele vinha o que? Escorresse para um barril. Então ele faz aqui uma analogia para nós entendermos como vai ser o lagar de Deus. Em Isaías, no 63, versículo 3, ele diz o seguinte: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. Ou seja, quando se está esmagando a uva com os pés, para fazer escorrer o seu suco, né? E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Aparentemente explica também como o vinho da ira de Deus será produzido. Então, o vinho da ira de Deus aqui, ele é comparado, a ira de Deus aqui é comparado como o suco de uva pisado. Interessante que ele fala aqui, o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou para onde? Para o lagar da ira de Deus. Deus é que vai pegar essas vinhas e vai amassá-las com os pés. Vai pegar essas uvas e vai amassá-las com os pés. A ira de Deus. Olha, irmãos, o texto é tão pesado, que se as pessoas entendessem claramente o que esse texto quer dizer, as pessoas voltariam para Jesus, se arrependeriam para Deus. É como se fosse uma metáfora, é Deus pegando as pessoas e esmagando com os pés, e o suco delas, que é o suco da uva, que o sangue delas representa o suco da uva. E isso é muito sério. Porque não é que Deus literalmente vai pisar, mas é que Ele vai liberar isso sobre os inimigos de Deus. E isso está em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 17 e 21, que diz o seguinte. Depois vamos explicar o versículo de número 20. No versículo 17 a 21, que diz o seguinte: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. A ceia do grande Deus, para que comais o que agora? A carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo, sobre Jesus, no capítulo 19, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, ou seja, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus, dos que estavam sentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A podridão, a carnificina vai ser tanta, quando eles se levantarem contra Deus. No capítulo 19 ali, no capítulo 19, do versículo 17, versículo 21, João já está explicando aqui no versículo 20, que o lagar foi pisado fora da cidade. O lagar foi pisado fora da cidade. O próprio Deus vai guerrear contra essa multidão que vai se levantar contra ele, depois que Jesus vier, que ele retorna no capítulo 19, o próprio Deus vai agir com essa multidão, com essa turma de gente, de pessoas, de seres humanos que não se entregaram a ele, mas aceitaram a marca da besta. E veja então no versículo 20, que ele faz aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Ele faz um exagero para nós entendermos, no versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, fora da arraial, fora de Israel.
e saiu sangue do lagar. Não era para sair suco de uva? Não, é porque aqui está se referindo a homens. E saiu sangue do lagar até os freios do cavalo. O que ele fez aqui? Uma hipérbole. Qual é o freio do cavalo? O cavalo deve ter mais ou menos 1,5 metro, talvez aproximadamente, o freio do cavalo. Do freio ao chão. Aqui fala que o sangue se deu até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios, que corresponde a 32 quilômetros. Agora vamos refletir, irmãos. 32 quilômetros por quase 1,5 metro de altura, está mostrando aqui as atrocidades que vai vir sobre a terra, só de sangue e de homens mortos, porque são pessoas que vão se levantar contra Deus. Ele fala, foi o lagar, foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 32 quilômetros por 1,5 metro de altura, só de sangue e corpos mortos. Nem a Terceira Guerra Mundial se viu tanta atrocidade. Nem Hitler conseguiu fazer tanta atrocidade como esses dias que vai aparecer aqui na reta final sobre a humanidade. É uma loucura? Parece loucura? Sim. Mas o pecado, a crucificação de Cristo foi uma loucura maior. Mataram o Filho de Deus na cruz do Calvário, e por causa dos pecados dos homens, Deus vai vir agir contra a humanidade ímpia. Pois desde a queda do homem, Deus vem alertando a humanidade sobre o perigo, irmãos, de viver no pecado e alienado da sua presença. Deus continua sempre falando e nunca vai deixar de falar. Ele tem seus profetas, a sua igreja, o Espírito Santo, a palavra dele que está na terra. Ele vai anunciando até os últimos momentos. O arrebatamento vai surgir e todos os homens na terra vão ter que padecer esses males que está registrado aqui no livro do Apocalipse. A ira de Deus se manifestará aos homens ímpios e orgulhosos. O cálice amargo será bebido e a colheita do pecado será ceifada. A videira da terra será cortada e lançada no lagar. O acerto de Deus com os homens se aproxima. Cristo pode fazer, irmãos, uma ligação do homem com Deus. Somente Cristo. Só um homem santo, justo e perfeito pode nos ligar a um Deus santo, justo e perfeito. E Cristo pode fazer isso. Por isso devemos olhar para a sua palavra. Escapar do juízo que está por vir sobre a terra. Somente em Cristo Jesus. Confiando na sua palavra. Somente Cristo pode nos livrar da ira futura. E isso é uma verdade. Por isso é que nós estamos aqui, ouvindo a sua palavra. Que Deus nos abençoe grandemente e que Deus nos guarde no nome de Jesus. Fecha os teus olhos e nós vamos orar para a glória de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso que estás no céu, te rendemos graças, meu Deus, e glórias ao teu grande nome, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós te glorificamos por nos conceder a oportunidade de estarmos dentro da sua casa nesta noite mais uma vez. Que a sua graça bendita, Senhor, venha sobre nós, nos fortalecer, nos ajudar nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades que nós estamos enfrentando e naquelas que ainda muitas vamos enfrentar. Que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, nos dê luz, direcione os nossos pensamentos, nossos passos, nosso coração, nos livrando do mal e de toda e qualquer tentação. Que o sangue de Jesus Cristo venha lavar as nossas vestes todos os dias, todos os momentos dos nossos pecados. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te louvamos, porque nos deste o teu Espírito, porque nos deste o teu Filho. Assim nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.